Livro do Gênesis, capítulo de número 28. Vamos ler o que tem aqui para nós na palavra do Senhor nesta noite. Gênesis 28, versículo 10. Graças a Deus. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Se você vê que a pessoa do teu lado está sem a Bíblia, convide ele para ler com você, tá? Não deixa ele ficar aí sem a palavra, não. Diz assim: partiu, pois, Jacó de Berseba, foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar, pôs por sua cabeceira, deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. Eis que os anjos de Deus lhe subiam, desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente. E a tua semente, ela será como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei, até que haja feito o que te tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este lugar não é outro lugar, senão casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, pôs por coluna, derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tomar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. A igreja diga amém. Amém. Diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, fale comigo nesta noite, através desta palavra, porque eu creio. Mas fé, diga: porque eu creio que nesta noite o Senhor tem algo muito especial para fazer na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Graças a Deus. Amém? Queridos, a palavra que nós acabamos de ler nesta noite fala de um personagem muito conhecido. O nome dele é Jacó. E a história de Jacó, ela é uma história que ela começa de um jeito. A Bíblia, quando fala dele, lá no começo, vai falar de um jeito, mas quando termina o testemunho dele no final, a mudança que acontece na vida dele, a obra que Deus fez na vida dele, foi uma obra muito grande. Então, interessante de você ler a história de Jacó e de você perceber o que Deus fez na vida dele, é que nos faz entender que Deus, Ele pode fazer, Ele pode mudar, Ele pode fazer uma grande obra nas nossas vidas. Quem entendeu, diga amém. Eu já começo essa pregação dizendo que se Deus pode mudar a vida de Jacó, que se Deus pode fazer uma obra na vida dele, Ele
começou de um jeito e terminou de outro jeito. Se Deus pode restaurar, se Deus pode transformar, se Deus pode operar um milagre na vida de Jacó, Ele também pode mudar a nossa vida, abençoar a nossa história e mudar totalmente a trajetória da nossa vida. Amém? Quantos acreditam nisso? Dá glória a Deus bem alto, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Bem forte as palmas, aleluia. Graças a Deus. Queridos, então a Bíblia, quando vai falar acerca de Jacó, vai dizer, lá no começo já vai dizer que ele faz errado, ele peca contra Deus, ele mente para o seu pai, ele mente para o seu irmão, ele era trapaceiro, diz a Bíblia, não era correto, não era honesto. Olha quantos defeitos ele tinha. E o legal é que tudo isso a Bíblia mostra. A Bíblia não esconde o testemunho de Jacó. Ele era tudo isso que eu estou te dizendo. Era totalmente errado nas suas coisas. E teve um dia que a consequência, que o peso disso veio sobre a vida dele. Você sabe que existe uma lei perfeita, que é a lei chamada lei da semeadura. Ele começou a colher o que ele tinha plantado, irmãos. Ele começou a viver um sério problema na vida dele. Porque se até então ele tinha feito tudo errado, se até então ele tinha sido desonesto, se até então ele tinha sido um trapaceiro, tinha enganado, tinha prejudicado as pessoas mais próximas a ele, chega um momento que ele começa a receber a fatura de tudo isso. E não adianta, irmãos, não adianta reclamar daquilo que nós colhemos hoje, porque nós plantamos isso. Ele estava colhendo tudo o que ele tinha plantado, e agora ele carregava a consequência de tudo isso. E tudo isso que ele fez de errado fez ele viver o que nós acabamos de ler aqui no capítulo 28. E alguém pode dizer: pastor, mas a gente acabou de ler Deus falando com ele, Deus dando para ele promessas, e grandes promessas. Mas se a gente entender o contexto da história, e a Bíblia tem que ser entendida no seu contexto, não um recortezinho isolado, um versículozinho solto. Quem entendeu, diga amém. Tem que entender o contexto. Esse é o problema. Às vezes a pessoa quer pregar e quer pregar só aquele negocinho aí. Não funciona isso. Tem que entender o contexto. Todas essas promessas veio para ele, mas ele estava em qual situação? Ele estava sozinho. Ele estava fugindo do seu irmão. Ele estava no meio de um deserto quando Deus falou com ele. Até nesse momento aqui da história, eu não sei se Deus já tinha falado com ele. Até esse momento da história, a Bíblia não mostra Deus criando um diálogo com Jacó. A Bíblia mostra ele fazendo um monte de coisa errada. E de repente vem a fatura para ele. E qual era a fatura? Ele tem que fugir, ter que ficar sozinho no meio do deserto, ter que ir para um lugar que ele não conhecia, viver na dependência de outras pessoas. Isso é muito duro, irmãos. O preço que ele está pagando era um preço muito alto. Às vezes você vê a pessoa sofrendo e você fala assim: meu Deus, que preço essa pessoa está pagando? Quantas consequências essa pessoa está colhendo agora? Isso é muito sério. E foi dentro desse contexto, e foi dentro dessa história que eu estou te apresentando, que Deus resolve aparecer para Jacó. Deus não apareceu
apareceu para Jacó quando ele estava tudo bonito. Deus não apareceu para Jacó quando as coisas na vida dele estavam todas ajeitadas. Mas Deus apareceu para Jacó quando ele estava no meio de um tumulto, no meio de um problema, no meio de um caos, no meio de uma colheita de coisas erradas que ele tinha feito. Foi nesse momento que Deus resolve aparecer para ele e falar: Jacó, é agora. Agora é eu e você. Agora nós teremos um particular. É assim que Deus faz. É dessa maneira que o nosso Deus trabalha. Às vezes Deus permite nós caminharmos e caminharmos do nosso jeito, mas chega uma hora que Deus fala assim: ô filha, agora você vai parar, porque agora eu vou ter um trabalhar contigo, agora eu vou ter um particular, agora eu vou trabalhar na tua vida. Às vezes Deus permite você, irmão, caminhar, vai chegar numa hora que Deus fala assim: agora você para, até aqui você fez do teu jeito, mas a partir de agora é do meu jeito, e a obra começa a ser feita na tua vida. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele vai começar uma nova obra na tua vida, amém? Quantos querem glorificar o Senhor nessa noite? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então ele estava dentro das consequências do pecado. Ele estava dentro da colheita do que ele tinha plantado. Queridos, o grande interessante da história de Jacó é que ele estava vivendo isso e ele não estava reclamando, não. Porque Jacó, ele tinha vergonha na cara. Ele estava consciente do que estava acontecendo. Quem entendeu, diga amém. Às vezes a pessoa está na igreja e ela quer murmurar, ela quer reclamar, mas ela esquece aquilo que ela plantou, e ela quer se fazer de santo ou de santo, quer mostrar uma santidade. Às vezes eu me preocupo com pessoas assim, porque eu acho que é muita hipocrisia. Ele não reclama porque ele era consciente, e nós precisamos ser conscientes. Consciente do quê? Que nós escolhemos. E não tem nada que nós plantamos que nós não iremos colhermos. Coisas boas e também as coisas que não são boas. Quem está entendendo, diga amém. Ele era consciente disso. Eu sou consciente. Ele não está reclamando. Ele estava caminhando nas consequências, das besteiras que ele fez. Não estava dizendo: Deus, Senhor, o Senhor me esqueceu. Ele não fez isso. Senhor, eu sou bonzinho, não merecia estar aqui. Ele não orou isso. Ele não era bonzinho. Jacó não era bonzinho. Ele era pior que eu e você. E ele, estando consciente de tudo isso, ele se viu sozinho. Ele percebeu que na hora difícil ele ficou sozinho. E é justamente desse jeito que acontece. Na hora difícil, na hora da angústia, na hora do problema, nós ficamos sozinhos. E as outras pessoas, elas vão criar julgamentos ao nosso respeito. Vão apontar, vão julgar, vão bater palma para a tua luta, para o teu fracasso. Eu imagino que quem conhecia a história de Jacó e sabia da pessoa tão errada que ele foi, quando descobriram que Jacó tinha fugido e estava no meio do deserto, eu imagino que eles aplaudiram e disseram: bem feito para ele, ele merece. Nunca foi bom, sempre foi desonesto, está colhendo o que ele plantou. Creio que as pessoas falaram isso a respeito dele, e não era mentira. Ele estando sozinho, ele, dentro das consequências do seu erro, ele caminha, e a Bíblia não mostra que ele começou a orar.
A Bíblia mostra que ele, cansado, simplesmente deitou e dormiu. É o que a Bíblia mostra. Quem entendeu, diga amém. Ficou cansado. Cansado do quê, pastor? De caminhar. Ele caminhava, o capítulo 28 vai dizer que ele caminhava num lugar que era deserto. Ele cansou. Talvez hoje você entrou aqui cansado. Talvez situações da tua vida tenham também te deixado cansado e cansado. E hoje você está como Jacó, sem forças para caminhar. Um esgotamento veio sobre você. Não se preocupe. Deus te trouxe no lugar certo. Deus te trouxe aqui para essa palavra, para a tua vida, com o propósito de trazer ânimo, de trazer força sobre ti. Ele vai renovar as tuas forças e você vai continuar caminhando, diz o Senhor para você nessa noite. Aleluia. Quantos podem aplaudir e glorificar a Deus? Aleluia. Mais forte as palmas. Amém. O que ele faz? Cansado, ele procura um lugar para deitar. Coloca uma pedra, como se fosse um travesseiro. Coloca ali na sua cabeça aquela pedra, e ele dorme. E quando nós vamos dormir, geralmente é o momento que você pensa. Talvez o dia foi corrido, mas chega uma hora da noite, quando você começa a deitar, que você vai dormir, é o momento que você começa a refletir sobre o dia. E penso eu que quando ele deitou, ele começou a pensar. Eu imagino que ele falou assim: meu Deus, olha onde eu vim parar. Quem entendeu, diga amém. Olha o que aconteceu comigo. Eu tinha tudo, eu perdi tudo. Eu imagino que a noite mais difícil para uma pessoa que entra na casa de operação é a noite quando ela chega lá. Eu penso que ela coloca a cabeça no travesseiro e fala assim: meu Deus, olha onde eu vim parar. Vim parar no fundo de um poço. Eu imagino que quando uma pessoa é presa, deve ser um negócio terrível. Eu imagino que a primeira noite ali deve ser muito complicada. Que deve olhar assim e falar assim: meu Deus, olha onde eu vim parar. Olha onde eu vim parar. Quando ele coloca a cabeça em cima daquela pedra, já tentou dormir em cima de uma pedra? Deve ser um negócio terrível. Quando ele põe a cabeça naquela pedra, e ele olha para o céu e fala assim: meu Deus, eu tinha minha casa, eu tinha minha família, eu tinha o meu quarto, eu tinha as minhas coisas, eu tinha tudo na minha vida lá, as minhas coisas ficaram tudo lá, eu estou aqui sozinho. Olha onde eu vim parar, Senhor. Eu perdi tudo. Eu imagino que ele começou a lembrar de tudo que ele fez para chegar naquele lugar. Eu imagino que ele começou a reconhecer o quanto ele foi errado, o quanto ele plantou coisas negativas para ele estar vivendo aquilo que ele estava passando. E foi nessa solidão, e foi nesse pensar, nesse refletir, que ele dorme. E no momento que ele dorme, Deus falou com ele. E Deus falou com ele através de um sonho. Eu acredito que Deus, Ele continua falando através de sonhos. Eu acredito que Deus, Ele revela o propósito dEle para as nossas vidas através de sonhos, porque sonhos são grandes revelações de Deus. Deus, Ele vai começar a falar com você através de sonhos. Tem alguns sonhos que você coloca a cabeça no seu travesseiro e Deus te mostra. E tem alguns sonhos que Deus te dá, você estando acordado, Deus fala no teu coração: eu vou fazer isso na tua vida, eu vou te pôr neste lugar, eu vou fazer assim na tua casa, eu vou fazer esta obra na tua vida, na vida daquele. Se Deus tem falado contigo através de sonhos, tenha certeza que Ele é fiel e justo para cumprir os sonhos dele na nossa vida. Se você quer, bate palma e glorifica o Senhor. Aleluia.
Você pode aplaudir o Senhor? Escolha alguém no teu lado e diga assim: Deus vai falar com você através de sonhos. Ele teve um sonho, irmãos. E é nesse sonho que Deus falou com ele. Qual foi o sonho que ele teve? Diz a Bíblia que o sonho começou ele vendo uma escada. Amém, queridos? Amém. E a escada ou ela te leva para cima, ou ela te leva para baixo. Ele olhou para aquela escada, irmãos, e não era uma escada que era para baixo, era uma escada que estava para cima. Amém, queridos? Por que aquela escada estava para cima? Porque aquela escada representava que existia uma ligação entre Jacó e Deus. Aquela escada era para cima porque existia uma relação. Entenda essa revelação de Deus aqui nesta noite. Existia uma relação entre a situação de Jacó e Deus. Existia uma ligação de onde Jacó estava até onde estava. E você pergunta: pastor, onde aquela escada estava? Aquela escada começava no deserto e ela terminava lá no céu. Se você não entendeu, deixa eu te explicar. A obra de Deus começa no deserto, mas ela te leva lá para cima, te leva para o céu. A obra de Deus começa embaixo, mas depois Deus exalta. A luta te leva para o deserto, mas depois quando Deus exalta, Ele te leva para cima, para o nome dele ser exaltado e glorificado. Aleluia! Quantos podem exaltar a Deus? Você pode aplaudir o Senhor essa noite? Amém? Era uma ligação de Deus até Jacó. Era Deus dizendo assim para ele: você está no deserto, mas eu estou contigo. Quem entendeu, diga amém. Você está aí, mas eu estou aqui. E daqui eu estou te vendo, você não sai dos meus olhos. 2. Além de ele ver a escada, diz a Bíblia que ele viu Deus no topo da escada, lá em cima. E ele começou a ver anjos. E os anjos, diz a Bíblia que os anjos desciam e subiam. Aquela escada era uma escada que tinha anjos descendo e anjos subindo. Diga para quem está no teu lado: tem anjos descendo? Ei, irmão, mas é forte. Diga para ele assim: tem anjos descendo e tem anjos subindo aqui nessa noite. Amém? Você crê nisso, igreja? Amém? É fé, irmãos. Eu não estou aqui te incentivando a crer em anjo da guarda. Eu não estou aqui te incentivando a você acender uma vela para o teu anjo. Eu não estou aqui dizendo para você que tem um anjo aí no teu lado com asa de ouro. Eu não estou aqui dizendo para você que o anjo é aquele que faz a mediação entre eu e você e Deus. Nada disso. Mas eu quero dizer que existiam anjos que desciam, existiam anjos que subiam, existiam anjos descendo, existiam anjos subindo. Penso eu, queridos, penso eu que Deus naquele momento estava dizendo: Jacó, enquanto você está aí no deserto orando, os meus anjos pegam a tua oração e eles trazem até mim, e eu envio a resposta. Nessa noite Deus está levando a tua oração e está enviando a resposta para a tua vida. Quem crê nisso, adore e exalte ao Senhor nessa noite. Aleluia. Mais aplausos para Deus. Amém. Daí Deus falou com ele. Ele teve essa visão e Deus fala com ele. O que Deus falou com Jacó? Deus falou com Jacó a respeito do pecado dele? Não. Deus falou com Jacó a respeito que ele estava colhendo, que ele tinha plantado? Também não. Deus falou com Jacó acerca do quê? Acerca de uma promessa
que existia sobre a vida dele. O que Deus fala com Jacó nesse momento, e é aqui que eu queria chegar para você entender, que apesar de Jacó ser tão complicado, tão errado como eu e você, Deus, naquele momento, pela primeira vez falou com ele. E Deus falou com ele sobre uma promessa. Quem entendeu, diga amém. Amém. Às vezes eu sou chamado para ir a alguns lugares fazer visita. E às vezes a irmã chega assim para mim e fala assim: pastor, olha, meu esposo vai estar lá. Aproveita que ele vai estar lá. Dê uma palavra para ele, pastor. Mas não vem com aquelas palavras não, pastor. Pega uma palavra, aquelas bem duras, né? Ou então, filho, ó, meu filho vai estar aqui, pastor. Olha, ele me conta toda da capivara do filho. Ó, ele é isso, fala isso. Mas como eu não posso fazer isso? Tem que falar que Deus manda. Ou então vai trazer alguém para a igreja que quer me dar todo o roteiro da vida da pessoa para chegar aqui e falar. É assim que acontece. Deus tinha muitas coisas para falar com Jacó, mas Deus resolveu falar com ele sobre promessa. Olha para o seu irmão do lado e diga assim: Deus nessa noite, Ele poderia falar muitas coisas com você, mas Ele escolheu falar sobre promessa. Amém? O que Deus falou para ele? Jacó, olha o que Deus falou para ele: Jacó, essa terra onde você está deitado, eu vou dar para ti e para sua descendência. Eu sou Deus do teu pai Abraão, do teu pai Isaac. Eu sou teu Deus. Era Deus dizendo: Jacó, apesar de você ter feito errado, apesar de você ter saído do meu propósito, apesar de você estar colhendo o que você plantou, apesar de você ter se precipitado, apesar de você ter enganado o seu irmão e ter roubado a bênção dele, apesar de você ter enganado o seu pai quando ele estava naquela cama cego, apesar de você ter feito tudo errado, Jacó, eu vi tudo isso, só que mesmo assim eu continuo com o propósito da tua vida, eu continuo esperando algo de você, eu continuo com o propósito da tua vida. Deus nessa noite Ele está falando com você que apesar disso, Ele também tem um propósito a cumprir na tua vida, e esse propósito Ele vai cumprir, porque Ele é Deus fiel na sua promessa. Quando você acredita, levanta a mão, adore e aplauda o Senhor essa noite. Aleluia! Fecha os teus olhos, aplauda o Senhor. Você consegue dar glória a Deus aí? Amém? Deus falou com Jacó. E ele desperta do sono. Eu vou encerrar. Quando ele despertou do sono, ele olhou para o lado. Não tinha escada. Não tinha mais anjo ali, descendo e subindo. Aquela música do Padre Marcelo, sabe? Tem anjos subindo e descendo. Já não estava mais ouvindo aquela música dos anjos. Ele percebeu que mais uma vez ele estava como? Sozinho. Estava como? Sozinho. Mas agora ele estava diferente. Sabe por quê? Porque agora ele sentia a presença de Deus com ele. Tão verdade que no versículo 16 fala assim, que ele acordou do sono, ele falou: o Senhor está neste lugar, eu não sabia. Aleluia. Ele poderia dizer o seguinte: não é que o Senhor está naquele lugar, o Senhor estava com ele não sabia. Você talvez não percebeu, mas o Senhor está contigo. Você pode estar se sentindo sozinho, você pode estar se sentindo longe de Deus, você pode estar se sentindo fracassado, você pode estar se sentindo do jeito que você pensar aí, ó. Só que Deus, Ele está contigo, e é tão verdade que Ele está contigo que Ele te trouxe aqui hoje para te dar esta palavra dizendo: eu estou contigo e eu não abro mão de você. Amém? Aplauda o Senhor e adore Ele, forte, aleluia.
Senhor, glória a Ele. Glória a Deus. Queridos, vou encerrar dizendo que aqui começou a mudança na vida dele. Olhe para mim, hoje começa a mudança na tua vida. Por que começou a mudança? Porque primeiro, ele descobriu que Deus estava com ele. Pronto, Deus está comigo, apesar de tudo, apesar das minhas fraquezas. 2, diz o versículo 18 a seguir, que ele fez uma oração a Deus. E não foi uma oração reclamando, não foi uma oração questionando a Deus, não foi uma oração dizendo: Senhor, eu quero vingança. Não. Foi uma oração clara e muito objetiva. Ele falou assim: Senhor, se verdadeiramente o Senhor está comigo, as pessoas precisam olhar para mim, Senhor, e elas precisam ver que o Senhor está comigo. Posso ouvir um amém? Amém. Se eu chegar para alguém, Senhor, e falar que o Senhor está comigo, eles vão olhar para mim, eles vão falar assim: olha, se isso é estar com Deus, eu prefiro não estar com Deus. Então, quem está querendo dizer amém? Então ele falou assim: Senhor, muda minha vida, Senhor. Me dá pão para comer, Senhor. Me dá veste para vestir. Esse começo aqui, quando ele fala: Senhor, me dá pão, me dá veste, ele está falando assim: Senhor, não deixe faltar as coisas necessárias na minha vida, Senhor. Porque essas coisas necessárias, ó Senhor, elas são realmente necessárias. E eu preciso ter isso na minha vida. Ele falou assim: Senhor, me faz ir em paz nessa viagem. Porque não adianta eu ter as coisas necessárias e não ter paz, Senhor. Quem entendeu? Diga amém. Amém. E o melhor, Senhor, me faça voltar lá novamente. Me faça eu voltar e ter paz de novo com meus irmãos, com meu irmão, ter paz novamente na minha família, porque não adianta, Senhor, eu ter as coisas necessárias, não adianta eu ter paz e eu deixar um monte de coisa atrapalhada no meu passado. Eu quero voltar, Senhor, e eu quero consertar o que eu fiz de errado, eu quero voltar, eu quero reconstruir tudo que eu destruí, Senhor. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus ouviu a oração dele. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você que Deus levanta a mão para o céu, Ele vai trazer o que precisa na tua vida, Ele vai trazer as coisas necessárias, Ele vai trazer a paz sobre a tua vida, Ele vai te guardar onde você for. E tem mais, aquilo que ficou atrapalhado lá atrás, Deus vai consertar, e Ele vai te fazer viver a ressurreição dele, em nome de Jesus. Se você crê, bate palma e adore ao Senhor bem forte nessa noite. Deus vai te honrar, querido. Deus vai te honrar, querido. Aleluia. Posso ouvir um amém? Ele pega a pedra, derrama o azeite nela e fala assim: aqui começa o novo Jacó a partir de hoje. Sabe quando a história dele muda? Quando ele ora e quando ele se posiciona. A partir de hoje eu quero uma mudança na minha vida. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. O mais difícil não é orar. O mais difícil é você se posicionar e falar assim: a partir de hoje eu quero mudança na minha vida. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos orar. Eu convido você a ficar em pé nesse momento.